Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouquinho o levantamento de dados. Isso nos fará ver moda, média e mediana, que fazem parte de estatística, que é a minha matéria favorita em matemática, tá? Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Beijão e vamos começar! Moda. Numa coleta de dados estatísticos, por exemplo, o valor que aparece mais vezes, ou seja, com maior frequência, é chamado moda e geralmente é representado por MO. É quase a mesma coisa que a moda fashion. Então, o que é que está na moda? Aquilo que está aparecendo mais vezes. No caso da estatística, na nossa coleta de dados, a gente vai observar quem está aparecendo mais vezes. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Vamos dar uma olhada. Foi feita uma estatística do número de casamentos realizados por semana numa certa cidade. Durante as 52 semanas de um dado ano, o número de casamentos em cada semana está na tabela seguinte. Então, veja bem. Eu tenho aqui, ó, primeira semana, 6 casamentos, segunda semana, 4 casamentos, terceira semana, 2 casamentos e assim por diante. O que consta aí? 52 semanas em que foram registrados casamentos, tudo bem? Vamos lá. Para determinarmos a moda, a gente vai aprender a construir uma tabela de frequência. O que vai ser essa tabela de frequência? Vai ser, se eu estou falando de casamentos em semanas, eu vou fazer uma tabela de frequência em que eu coloque o número de casamentos, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, o número de casamentos e a frequência que eles aparecem. Por exemplo, lá no dado anterior, quantas vezes ocorreram, em quantas semanas ocorreram 10 casamentos? Ah, em 5 semanas? Então eu vou colocar na frequência o número 5. Mas a gente vai observar melhor estudando mesmo, tá bom? Vamos lá? Observem esse vídeo. Foi feita a estatística. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou marcando o número de casamentos, ó. Um casamento foi de frequência 1. Aí eu vou lá, olho de novo. Agora a frequência 2. Dou mais uma olhadinha. Agora eu tenho 2. Frequência 2. E todas as vezes que eu vou marcando, eu já vou riscando para não contar de novo. Frequência 3. Tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Então, frequência 2 vezes. Apareceu 3 casamentos 2 vezes. E eu vou fazer isso para todos eles, ó. O 4 apareceu um, apareceu outro. O 4 tem uma frequência 2. Foram 2 semanas com 4 casamentos. E daí em diante, o 5, ó, eu tenho 1, 2, frequência 2. 2 semanas com 5 casamentos. Agora eu dei uma aceleradinha, tá bom? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico num mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. E aí, eu vou fazer o quê? Vou olhar o último, o 19, que aparece com uma frequência 1. É assim que a gente constrói uma tabela de frequência, tá certo? Então você vai observar quantas vezes aquele evento ocorre e ao lado você vai colocar a frequência que ele ocorreu.
Tudo bem? Então, como nós aprendemos a fazer a nossa tabela de frequência, ela já está aqui, certo? O que que nós vamos observar? Aquele número de casamentos que ocorreram com maior frequência, tá? Por quê? Porque moda é o valor observado com maior frequência. O que que nós observamos? Vamos lá marcar aqui. Nós observamos o 9 com 5, o 11 com 5 e o 12 com 5 vezes em que ocorreram. Então, os valores que mais apareceram foram 9, 5 vezes, 11, 5 vezes e 12, 5 vezes. Ok, e o que isso nos diz? Os valores que mais apareceram foram o 9 5 vezes, o 11 5 vezes e o 12 5 vezes. Portanto, nós podemos observar que esta listagem tem 3 modas: 9, 11 e 12. Neste caso, o conjunto possui 3 modas: 9, 11 e 12, e é chamado de trimodal. Também podem existir conjuntos bimodais, isto é, com 2 modas, ou amodais, com nenhuma moda, onde nenhum número se destaca ou tenha maior frequência. Então, nós vimos que moda é aquele evento que ocorre mais vezes. Agora, nós vamos ver a mediana. A mediana, que pode ser representada por MD, representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos valores dos dois valores centrais. Então vamos lá. Primeiro, nós faremos uso da nossa tabela de frequência, tá? Nós já construímos em forma de ordem crescente, ou seja, em seguida nós vamos relacionar o número de casamentos semanais conforme eles aparecerem. Então, nesse quadro a gente vai colocar 1 foi com uma frequência de 1, vou marcar uma vez. O 2 foi com a frequência de 2, então vou marcar o 2 duas vezes. O 3, uma frequência de 2, vou marcar o 3 duas vezes. Depois disso, quando eu completar todo o quadro, eu vou marcando do primeiro e último números do quadro simultaneamente, para a gente acabar descobrindo quem é que fica no meio. Olha só quem ficou, o 10 e o 10. Nós ficamos com dois números, porque nós tínhamos 52 semanas, é um número par, né? Então, não poderia ficar um só no meio. Estamos aqui na nossa situação. Encontrei o 10 e o 10 como medianas. O que eu preciso saber? De fato, o que é? Como foi falado anteriormente, é a média que você encontrou. Então, o que você vai fazer? Como encontramos dois valores na posição central, a mediana será igual à média desses valores, ou seja, 10 mais 10, que são dois valores, dividido por 2. 10 mais 10 é igual a 20. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Portanto, a mediana aqui é 10. Mas eu poderia fazer diferente. Já que colocamos na ordem, nós sabíamos que o problema se tratava de 52 semanas. Então, nós poderíamos simplesmente contar 25 números. Olha só. 1, deu 26, não dá? 52 dividido por 2 igual a 26? Então, eu estou contando aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Ou seja, a minha mediana só poderia ser o 26 e o 27, visto que eles são números pares. Tudo bem? Agora, média simples. A média aritmética é uma das medidas de centralidade. Ela resulta da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade desses números que estão sendo somados. Vamos usar o mesmo exemplo. Então, aqui a relação das 52 semanas, não vamos esquecer esse número, em que ocorreram esses casamentos. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a média. Como fazemos isso? Eu quero a média aritmética, portanto, eu vou somar todos os valores que aparecem e dividir pela quantidade. Como no exemplo é feita a representação de 52 semanas, eu somarei todos os casamentos e dividirei por 52. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Por que que eu coloquei em forma de vídeo? Porque não tinha como eu fazer essa conta no computador assim simplesmente com vocês. Então, o que que eu fiz? Eu somei todos os elementos, deu 522. Depois que eu somei por 500, que deu 522, eu dividi por 52. Por quê? Porque foram 52 semanas retratadas. Em seguida, eu encontrei 10,04. É claro que eu não vou trabalhar com esse valor de 10,04, eu vou arredondar. Ou seja, a média que ocorreu naquele ano foi de 10 casamentos por semana. Agora nós vamos fazer um outro exemplo. Nesse exemplo, nós também vamos calcular tanto média, quanto moda, quanto mediana. Então, tá. Numa pesquisa entre 250 famílias de uma certa cidade, constataram-se os seguintes dados. Números de famílias. 45 famílias não tiveram nenhum filho. 52 famílias tiveram um filho. 48 famílias tiveram 2 filhos. 55 famílias tiveram 3 filhos. 30 famílias tiveram 4 filhos. 10 famílias tiveram 5 filhos. 8 famílias tiveram 6 filhos e 2 famílias tiveram 7 filhos. Se a gente somar o número de famílias, vai totalizar 250, que foram os que responderam à pesquisa. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a média de filho das famílias pesquisadas. Então, vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui, gente, foram os dados do problema. A tabela de frequência e o que eu quero descobrir primeiro, que é a média de filho das famílias pesquisadas. Média, a gente costuma representar pela letra X com um tracinho em cima, tá vendo? Então, chamaríamos a média de X barrinha.
Como que eu vou calcular esse x barrinha? Eu vou olhar a frequência que aparece aqui. Então, são 45 famílias que responderam que não tem nenhum filho. Eu vou representar 45 vezes 0, mais 52 famílias que responderam que tiveram um filho. Eu vou colocar 52 vezes 1, mais 48 famílias que disseram que tem 2 filhos. Eu vou colocar 48 vezes 2, mais 55 famílias que tiveram 3 filhos. Vou colocar 55 vezes 3. Novamente, o mais 30 famílias que falaram que tem 4 filhos. Então, 30 vezes 4. Mais 10 famílias que falaram que tem 5 filhos. Vou colocar aqui 10 vezes 5. Mais 8 famílias que falaram que tem 6 filhos. 8 vezes 6. Mais 2 famílias que falaram que tem 7 filhos. Então, essas 2 famílias que falaram que tem 7 filhos, eu vou colocar 2 vezes 7. Tudo isso eu preciso dividir por quanto? Eu preciso dividir pela quantidade de famílias. Se nós somarmos todos os valores que tem aqui, nós vamos encontrar exatamente 250. Bom, nós já vimos que em expressões numéricas nós resolvemos sempre as multiplicações primeiro, multiplicações e divisões antes de adição e subtração. Então, a nossa média, vou colocar aqui o xzinho barra, é igual a... Vou resolver as multiplicações, tá certo? Então, a primeira é 45 vezes 0, dá 0. Mais, depois eu tenho 52 vezes 1, dá 52. Coloco o sinalzinho de mais. E para quem tem dificuldade com multiplicação, eu vou colocar aqui uma lousinha para ajudar, tá? Por quê? Porque agora eu vou multiplicar 48 vezes 2. Vamos colocar a lousinha. 48 vezes 2. 2 vezes 8 é igual a 16. Ficam 6, sobe 1. 2 vezes 4 é igual a 8. E 8 mais 1 é igual a 9. Então, eu já encontrei aqui 96 para 48 vezes 2. Coloco mais. Agora, vamos multiplicar 55 vezes 3. Vamos lá. 55 vezes 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Ficam 5, sobe 1. 3 vezes 5 é igual a 15. Com mais 1, 16. Então, eu encontrei 165. Vamos colocar de novo o meu sinalzinho de mais aqui. 55 vezes 3 nós já fizemos. Agora, nós vamos fazer 30 vezes 4. Vamos lá. 30 vezes 4. 4 vezes 0 é igual a 0. E 4 vezes 3 é igual a 12. Eu encontrei 120. Mais. Esses outros eu não vou fazer a conta, porque a gente tem que saber tabuada, né, gente? Então, 10 vezes 5 é igual a 50. Mais 8 vezes 6 é igual a 48. Mais 2 vezes 7 é igual a 14. Tudo bem? Tudo isso eu tenho que dividir por quem? Por 250. Mas para isso eu preciso somar, não preciso somar? Então, eu vou armar a sominha ali, tá? Vamos lá. 52, porque o zero eu não preciso colocar, porque 0 mais qualquer coisa dá sempre 0. 52, 96, 165, 120, 50, 48 e 14. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui e a nossa barrinha. Vamos começar. 2 mais 6 são 8. 8 e 5 são 13. 13 mais zeros dá 13. 13 mais 8 é igual a 21. E 21 mais 4 é igual a 25. Eu fico com 5 e sobem 2. 2 mais 5 é igual a 7. 7 mais 9 é igual a 16.
16 mais 6 é igual a 22. 22 mais 2 é igual a 24. 24 mais 5 é igual a 29. 29 mais 4 é igual a 33. E 33 mais 1 é igual a 34. Então, vai ficar o 4 aqui e vai subir o 3. 3 mais 1 é igual a 4 e 4 mais 1 é igual a 5. Então, eu encontrei na minha somatória 545, ou seja, para calcular a média, eu terei que fazer 545 dividido por 250. Então, vamos lá, vamos armar essa conta. Pronto. Vou pegar o próprio 545, uma vez que eu estou dividindo por 250. Eu sei que 1 vezes 250 é igual a 250. E que 2 vezes 250, se eu pegar 250 mais 250, eu vou encontrar 500, que está bem próximo do 545. Então, eu já sei que a minha resposta aqui, o meu primeiro número no quociente vai ser o 2. 2 vezes 250 dá 500. Para 545, ficam sobrando 45. Vou continuar a minha conta, coloco um zero aqui. A gente vai colocar 0, lá no quociente? Não, porque já tenho 2. Mas a gente vai colocar pelo menos a vírgula. Pronto, colocamos. Vamos fazer a divisão. 450 por 250. Eu vi que 2 vezes 250 dá 500. 450 é menor do que 500. Então, 450 dividido por 250 só pode dar 1. 1 vezes 250 é igual a 250. Para 450, faltam 200. Quero continuar minha conta. O que eu coloco? Um zero. Agora, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos pensar em dinheiro. Você tem 4 moedas de 25 centavos. Se você somar as 4 moedas de 25 centavos, vai dar R$1. Agora, se você tiver 8 moedas de 25 centavos, se você somar as 8 moedas de 25 centavos, você vai encontrar R$2. Por isso que é fácil, eu fazendo esse tipo de analogia, saber que 2.000 dividido por 250 é igual a 8. Porque 8 vezes 250 é igual a 2.000. E 2.000 menos 2.000 é igual a 0. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei 2,18, mas eu não preciso ter duas casas após a vírgula, a não ser que o exercício solicite isso. Eu posso fazer um arredondamento. É mais fácil eu arredondar 2,18 para 2,1 ou 2,18 para 2,2? Está mais próximo do 20, né? O 18 está mais próximo do 20 do que do 10. Então, eu vou arredondar. A média de filhos dessas famílias é de 2,2 filhos. É claro que você não vai cortar filho nenhum em pedaços, tá? Mas é só um valor numérico. Tudo bem? Agora, a letra B. Na letra B, ele pede a mediana dos filhos das famílias pesquisadas. Também coloquei lá o enunciado, a nossa tabela de frequência. O que eu tenho que lembrar? Que eu tenho 250 famílias respondendo. Então, vamos lá. Fazemos 250 dividido por 2, porque lembra que eu falei que mediana é o que fica no meio? Então, eu vou dividir no meio. 250 dividido por 2. Pego 1. Peguei o 2, certo? 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Agora, vou abaixar o próximo. Sumo com esse e abaixo o próximo, que é o 5. 5 por 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Quanto falta para chegar no 5? 1. Tiro esse e o próximo é o 0. Eu fico com 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, eu encontrei o número 125. O que isso quer dizer? Que nós temos que procurar
o 125º elemento e o 126º elemento. Como que eu vou fazer isso, professora? Eu vou começar a somar aqui, já que ele está em ordem, já crescente, a minha tabela de frequência. Eu vou somar primeiro os dois valores para ver se chega no 125. Vamos lá. O 0 apareceu 45 vezes. E o 1 apareceu 52 vezes. Então, eu vou fazer 45 mais 52, para ver se eu já tenho 125 elementos. Vamos ver. 5 mais 2 é igual a 7. E 4 mais 5 é igual a 9. Eu já cheguei no 125º elemento? Não. Então, eu vou somar com o próximo. Na minha frequência é o 2, que aparece 48 vezes. 97 mais 48. 7 mais 8 é igual a 15. Então, eu fico com 5, sobe 1. 1 mais 9 é igual a 10. 10 mais 4 é igual a 14. Vamos colocar o 14 aqui. Deu 145. E aí, o 125 está nesse meio? Sim. O 125 está no meio aqui. Eu estou na 145ª posição. O próximo número que vai aparecer vai ser o número 3. Então, parou aqui no 2. Ou seja, o número que vai estar na metade, bem aqui nessa metade, é aquele que eu tive que somar, que foi o 2. Portanto, a mediana... Isso é muito importante vocês saberem o significado dessa mediana, tá? Eu coloquei aqui novamente para vocês a conta que nós fizemos. 45 pessoas não tiveram nenhum filho. 52 pessoas tiveram um filho. E ao aqui não encontrei a minha mediana, que era o 125, ou 125º elemento. E 48 pessoas tiveram 2 filhos, já que eu encontrei 145, ou seja, o 125, 125º, está aqui dentro, junto com o 126º. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que então o 125º e o 126º está no intervalo de 2 filhos. Logo, a mediana é 2. E o que significa? Significa que metade das famílias tem 2 ou menos filhos e a outra metade tem 2 ou mais filhos. Mediana, 2 filhos. Agora a letra C. Coloquei novamente os dados, a tabela de frequência. É sempre importante a gente ter uma tabela de frequência. Quando a gente não tem, a gente constrói, tá? E aí na letra C ele pede a moda. A moda é aquilo que eu já falei para vocês, é aquele que mais se repete. Quem é que tem uma frequência maior? Que tem uma quantidade maior de pessoas que têm essa quantidade de filhos? Para verificarmos a moda, é necessário observarmos a quantidade de filhos que se repete mais. Quem é que se repete mais? São os 3 filhos. Por quê? Porque 55 famílias responderam que tem 3 filhos. Eu não tenho nenhum número maior de famílias que responderam que tem outra quantidade de filhos. Portanto, a moda, nesse caso, dessas pessoas pesquisadas, é 3. Um resuminho para ajudar vocês, tá? Que resuminho é esse? Moda é o valor que aparece mais vezes. Mediana é o valor que aparece na metade. Eu tenho que saber quem é que está aqui nesse centro. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. E para isso eu preciso colocar em ordem. Tá certo? Deixa eu ver se o marca-texto ficou bem marcadinho aqui para vocês. Ficou.
Dá para visualizar bem. Eu preciso saber quem é que está aqui, nessa metade, tudo bem? E média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade desses valores. Se eu estiver somando 200 valores, eu tenho que dividir por 200. Se eu estiver somando 4 valores, eu vou ter que dividir por 4. E existem médias diferentes. Essa é a média simples. Existe também a média ponderada, mas essa nós vamos estudar futuramente. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada, muita paz e saúde para vocês, tá? E a gente se fala na próxima aula. Muito obrigada.